Turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje, dia 28 de abril, mais uma aula de matemática, né? O professor Euler está aqui de volta. Hoje estaremos dando continuidade nos nossos estudos, né? Aqui de matemática. Nós estamos fazendo aí uma junção daquilo que a gente estudou na aula passada e vamos dar continuidade na aula de hoje, tá? Peço que você pegue seu material didático, seu livro e acompanhe aí a nossa aula, tá bom? Muito obrigado a você que está participando, mandando sua mensagem, eliminando sua dúvida. A sua participação, ela é importante, tá? Para a nossa aula aqui. Então peço que você faça sempre esse processo, né? Essa ligação entre você e eu aqui do outro lado. Com certeza estarei dando suporte para vocês que estão fazendo as atividades, tirando alguma dúvida relacionada ao conteúdo do livro e também dando suporte a vocês, com certeza, nas atividades propostas, tá bom? Então, quero que nesse momento você pegue seu material, aí o seu livro didático e acompanhe a nossa aula de hoje, tá bom? Estarei compartilhando nesse momento a nossa aula através da tela minimizada, tá bom? Então vamos lá, turma, acompanhe aí. Muito bem, primeira série, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Eu peço que nesse momento você pegue seu material didático, acompanhe a aula de matemática, tá bom? Hoje, quarta-feira, dia 28 de abril, né? Um ótimo dia para estudar. Então, nesse momento eu quero que você pegue seu material, dê uma espreguiçada aí no seu corpo, né? Dê uma agitada, porque a nossa aula vai ser muito legal, né? A gente vai começar a explorar um pouco mais aí sobre função exponencial, mais especificamente no nosso livro didático, né? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Bom, no primeiro momento já estudamos as potências, as propriedades de potência, fizemos algumas atividades, exemplos, e nesse momento vamos começar a fazer, né, uma análise, um estudo sobre função exponencial. A nossa unidade do capítulo do nosso livro, ela trabalha somente com função exponencial. Nós estávamos revisando potenciação e a partir de agora vamos começar a trabalhar o assunto que vocês têm que trabalhar aqui na primeira série. Então vamos lá, peço que você pegue aí o seu livro didático, sua agenda e faça as anotações das páginas e também aí das questões que vão ser proporcionadas para vocês, tá bom? Página de número 18, eu quero que você acompanhe nesse momento a nossa aula na página de número 18, tá bom? Vamos lá! Então, hoje vamos estar trabalhando sobre função exponencial, né? Assim como na potência nós temos aqui, ó, a base, o expoente e a potência, na função exponencial não é diferente. A gente vai ver que na função exponencial existe base e existe o expoente. E o que é uma função exponencial, professor? É uma função onde o expoente é um valor desconhecido, né? Isso, nesse caso, é uma incógnita, né? É uma variável. Então, a gente vai verificar aqui na nossa definição o seguinte, ó, que toda função f de reais em reais com reais positivos, né, e excluindo zero, na verdade, é denominada função exponencial quando pode ser escrita na forma f de x igual a elevado a x, ó, a elevado a x, onde tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Então, olha só, pessoal. Para que essa função exponencial exista, o a ele tem que ser maior que zero, ou seja, tem que ser diferente de zero, e também diferente de 1, tá bom? Então, esse a não pode ser zero e também não pode ser 1. Mas por quê, professor? Porque se ele for zero, não vai existir essa potência. E se o a for 1, a função vai ser constante, vai ser a mesma, né? Por exemplo, você vai entender daqui a pouco, quando eu explicar, sobre 1 elevado a 1000, por exemplo, é 1. 1 elevado a 1 milhão é 1, certo? Então, por isso que é uma função constante. Então, o a não pode ser 0 e também não pode ser 1, né? Tem que ser diferente de 1. Então, beleza, vamos lá. Tá aqui, ó, a função exponencial vai ter esse modelo. O f de x significa que é uma função, né, de reais em reais. O a é a minha base e o x é o expoente. Professor, mas isso não é potência? Não, gente. Na potência, você até tem esse modelo aqui, né? Mas você vai verificar daqui a pouco que vai mudar. E como eu comecei aqui o bimestre de vocês falando que a função exponencial é um crescimento ou um decrescimento de uma determinada situação, a gente vai perceber que não existe aí, ó, uma sequência, né? Não é como uma variação aí, no caso de uma constante. Não é como uma função quadrática e nem a função afim. Na função afim,
você percebe aí que existe sempre aí um modelo, né, de trabalhar, e sempre você vai determinar o valor com a determinada função, né, sabendo que esse valor não vai ser alterado, né, existe um período. Já aqui na função exponencial não, ele vai tendo um acréscimo ou um decréscimo exponencialmente. Lembrando que o gráfico de uma função exponencial é uma curva, que ela pode ser crescente ou decrescente, que a gente ainda vai estar estudando aqui com certeza nas próximas semanas, tá bom? Bom, então aqui temos a função exponencial, né? Nós temos o a não pode ser 0 e nenhum, né? Nem 0 e nenhum não pode ser o a. Bom, temos aqui ó, um exemplo de função exponencial, certo? 3 elevado a x. Qual é o valor? Quem é o 3, professor? A gente vai já explicar quem é o 3 e quem é o x, né? Observem aqui, ó, propriedade da função exponencial. Tem algumas propriedades que a gente precisa seguir. Sim, a primeira propriedade, se x for igual a 0, o f de x vai ser igual a 1. Essa propriedade aqui, ela é da potência, né? Todo número, nesse caso real elevado ao expoente igual a 0, vai ser igual a 1, certo? Todo número elevado ao expoente 0 é igual a 1. Então essa propriedade aqui ela se encaixa na exponencial. A segunda propriedade, se o a for maior que 1, a função será crescente. Quem é a, professor? O a é o termo que acompanha aqui, ó, a variável, né? Terceira propriedade, se o a ele for menor que 0 ou menor que 1, a função será decrescente. Isso aí a gente já aprendeu na função afim, né, e na função quadrática. X é a maior que 1, né, é função crescente, e a menor que 1, função decrescente. Beleza? Beleza, né? Temos agora aqui, ó, a explicação com exemplo, certo? De função exponencial. Observe como a gente identifica quem é base e quem é expoente, tá bom? Acompanhe aí. Olha só, nós temos aqui a função f de x igual a 3 elevado a x, né? F de x significa o valor de y, né? Isso aqui é o valor de y. E 3, quem é 3? 3 é a minha base. A base é 3. E o x, professor, que está aqui? O x, ele é um expoente, tá bom? Só isso? Por enquanto só. Nós estamos identificando quem é a base e quem é o expoente. Somente isso, tá bom? Bom, mas é claro que não vai ser totalmente dessa maneira, né? Vai ter um momento que vamos precisar de conhecimento mais técnico e científico. Então, para isso, a gente vai começar a verificar os próximos exemplos. Peço que você pegue e acompanhe aí, ó, os nossos exemplos daqueles que são função que são exponencial e função que não são exponencial. Todas essas funções que estão aqui, elas são exponenciais. Observe, 4 elevado ao x, quem é a minha base? 4, que é o expoente x. 0,1 elevado a x, quem é a minha base? 0,1, quem é o expoente? X. 2/3 é a minha base, quem é o expoente? X. É a função exponencial? Sim, é. Por quê? Aqui nós temos que é maior que 0, né? E diferente de 1. Aqui é maior que 0, diferente de 1. Aqui é maior que 0, diferente de 1, certo? Tem expoente aqui uma incógnita? Tem, né? É uma letra. Então nós temos aqui. Então, essas aqui, ó, esses 3 itens, eles são função exponencial, tá bom? Por que são função exponencial, professor? Porque a base é diferente de 0 e de 1, tá bom? E o expoente aqui, ó, é uma letra, é uma variável, tá bom? Beleza. O que não são exponencial, professor? Dê exemplo. Tá aqui, ó. Essas funções aqui, elas não são exponenciais. Mas por que não são exponenciais, professor? Primeira, por que a função f de x menos 4 elevado a x não é exponencial? Porque aqui, ó, na hora que você for fazer a resolução dessa potência, não vai existir no número reais um número que você eleve a x que seja negativo, né? Aqui, por que ela não é função exponencial? Porque a base ela é igual a incógnita, né? E o próximo, por que ela não é? Porque a base não pode ser 1, tem que ser diferente de 1. Essa aí é uma propriedade. Tá bom? Então essas aqui, ó, elas não são exponenciais. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza, né? Então, agora nós vamos começar a explicar para vocês com o exemplo do livro didático de vocês. Peço que você acompanhe na página de número 19. Vamos fazer a leitura da questão de número 17.
você deve ter observado que uma função exponencial do tipo f de x igual a x, a função de reais e reais, né, tirando o zero aí, números positivos, com a real, tem as seguintes restrições, que o a tem que ser maior que zero e o a tem que ser diferente de 1. É claro que deve estar morrendo de curiosidade para saber o motivo delas, não é mesmo? Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, a letra A. Suponha que temos a seguinte relação: f de x é igual a menos 4 elevado a x, em que f de reais em reais, agora complete a tabela. Bom, pessoal, a prova real está na nossa tabela que a gente já montou aqui para vocês, né? E já trouxe preenchida para ficar bem mais fácil de você entender. E aqui vou estar explicando para vocês como é feita a resolução. Vamos lá. Tá aqui a nossa tabela, certo? Tá aqui essa tabela você já tem no seu livro didático, você vai só preencher ela, tá bom? Nós temos aqui, ó, a função, nós temos o valor de x e a função. Essa substituição, da mesma maneira que você fazia lá na função afim, na função quadrática, a mesma coisa. Olha só, quando x for menos 1, quanto que vai ser o valor de y? Vai ficar menos 4 elevado a x é igual a menos 4 elevado a menos 1. Observe que menos 4 elevado a menos 1 é uma função que nós podemos fazer a inversa dela, né? Observe que o expoente é negativo. Quando o expoente for negativo, a gente divide por 1 e o número que está negativo repete sinal, né? E ele passa para o denominador. Então, menos 4 elevado a menos 1 é igual a menos 1 quarto, né? Essa aí é o valor para menos 1. Quando o x for zero, menos 4 elevado a x é igual a menos 4 elevado a zero. Todo número real elevado a zero é igual a 1, certo? Quando x for igual, essa aqui é a propriedade da potência. Quando x for igual a 1, menos 4 elevado a x, é menos 4 elevado a 1, é igual a menos 4. Observe que a base elevado a qualquer expoente igual a 1 é igual a ele mesmo, né? Menos 1 meio, quando x for 1 meio, então vai ficar menos 4 elevado a x igual a menos 4 elevado a 1 meio. Observe que essa propriedade aqui nós estudamos na aula anterior, né? Que é a propriedade do quem está no sol vai para a sombra e de quem está na sombra vai para o sol. Lembra que o professor falou? Beleza, se você lembra, agora vamos fazer, ó. Transformando potência em radical, em radiciação, né? Menos 4 repete. E aqui, ó, 1 estava no sol, foi para a sombra, e o 2 virou aqui, ó, índice, né? Que foi para a sombra. Beleza. Qual é a raiz quadrada de menos 4? Não possui nos reais. Então, ó, fazendo aí a afirmação, a pergunta, suponha que tem uma seguinte relação, agora complete a tabela, né? Não existe no conjunto de números reais, né? É algum número que você multiplique por ele mesmo que seja igual a menos 4. Quer ver? Faz, ó. Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. 2 vezes menos 2 vai dar 4, né? Por quê? Porque não existe aí, ó, número nos reais que faça essa situação ser verdadeira. Lembre-se que é nos reais. Futuramente, lá na terceira série, vocês vão estudar que aqui existe sim uma resposta para essa situação, mas por enquanto não, né? Vamos deixar lá para a terceira série. Então, fizemos aí a resolução da 17ª questão, a letra A, preenchemos a tabela. Agora vamos fazer a letra B. Considere a relação g de x igual a 0 elevado a x, né? Onde g é dos reais em reais, encontre g de menos 2. Pessoal, se fôssemos observar pela propriedade da função exponencial, já não era possível. Por quê? Porque a base não pode ser zero, né? A gente está provando aí, ó. Então, olha só, por que não pode? Porque, ó, g de menos 2 vai ficar 1 sobre 0 elevado a 2. Mas 0 elevado a 2 não vai ser igual a 0? E pode dividir 1 dividido por 0? Não pode. Então, não é possível, tá bom? Fazer essa operação. Temos a letra C. Que tal retomarmos a definição de função? Dado dos conjuntos não vazios A e B, uma função é uma regra que diz como associar cada elemento x pertencente a um único elemento y pertencente a B. Utilizamos a seguinte notação: f, né, de A em B. O conjunto A é denominado domínio e o conjunto B é o contradomínio. Isso a gente aprendeu no bimestre anterior. O que impede de considerarmos as relações definidas no item A e B como sendo funções? Gente, aqui, ó.
nós temos o domínio e aqui temos o contradomínio, certo? Então, o domínio e contradomínio, eu pergunto, todos eles têm uma ligação direta? Não, né? Observe que aqui, ó, quando for um meio, a ligação dele aqui não vai ter no contradomínio, porque não é dos reais. Então, nós podemos afirmar o seguinte, que há elementos do domínio que não têm imagem, né? Então, nesse caso, há elementos do domínio, que nesse caso é o valor de x, que não tem imagem em y, certo? Ou A em B. Então, respondendo aí a letra C, não há elementos no domínio que não tem imagem, tá bom? Aí temos a letra D. Vamos à segunda, nós estamos fazendo só a prova real de todas as afirmações, tá bom? Vamos com a segunda restrição. O que ocorre com a relação g de x igual a 1 elevado a x com g, dos reais em reais, podemos considerar uma função de que tipo? Vamos lá. A letra D, né? A função g pode ser considerada função. No entanto, é uma função constante. Por que ela é constante? Porque se você coloca na base 1 e eleva qualquer número aqui no expoente, vai ser sempre igual a 1. Ou seja, a função ela é constante, tá bom? Lembra que eu expliquei lá no começo da aula? Por que a base não pode ser igual a 1, professor? Porque se ela for igual a 1, a função vai ser constante. Qualquer número que você coloque aqui no expoente sempre vai dar igual a 1. Sempre vai dar igual a 1, tá bom? 1 elevado a 1 é 1. 1 elevado a 1 bilhão também vai ser igual a 1, tá bom? Então essa aí é a explicação da letra D. Beleza? Então fizemos aí, ó, a 17ª questão da página 19. Agora temos a 18ª questão. Pede para fazer o seguinte: considere cada uma das funções reais em reais, definindo nos itens a seguir. Em cada caso, determine se a relação é uma função exponencial e identifique sua base, justificando sua resposta. Pessoal, eu irei fazer assim, ó. Eu irei resolver as que estão mais difíceis aí para vocês, tá bom? E vou deixar as mais fáceis para você já entender, né? O que você precisa fazer? Vamos lá. Na 18ª questão, você precisa apenas identificar aí quem é a base, tá bom? Então, a letra A é muito fácil, né? Você vai dizer se ela é exponencial ou não e qual é a base. A letra B, a gente vai fazer a letra B aqui, tá bom? Então, vamos lá. A letra B está aqui, ó. 4 elevado a 2x é igual. Observe que essa operação aqui, ó, a gente já estudou essa propriedade da potência, né? Por que o 2 está multiplicando com o x, professor? Isso quer dizer? Significa dizer que aqui, ó, é uma potência, né? Onde o meu expoente está multiplicando aqui, ó, a propriedade da potência, né? Então, 2 vezes x vai dar 2x. Então, nós estamos voltando na origem, né? E quanto que é 4 ao quadrado? 16. E o x repete. Então, a função ela é exponencial de base 16. É o que você precisa fazer nos demais itens, é só isso, ó. Dizer que ela é uma função exponencial e qual é a base dela. É só isso, tá bom? Então, eu resolvi aqui, ó. Primeiro você separa, né? 4 elevado ao quadrado. Por que ele voltou para dentro do parênteses, professor? Porque está multiplicando aqui, ó. Então, ele pode estar voltando aqui, ó, para dentro do parênteses como expoente, tá bom? Se tivesse essa operação, nós poderíamos fazer isso aqui. Vamos mutar essa operação, nós podemos fazer isso aqui, tá bom? Temos a letra C. A letra C é um pouquinho mais difícil, também vou fazer com vocês, ó. Olha só. F de x é igual a 1 meio elevado a 5x. Observe novamente, está multiplicando, ele pode voltar aqui para dentro do parêntese, né? Como expoente. Então vai ficar 1 elevado à quinta potência, dividido por 2 elevado à quinta potência elevado a x. Quanto que é 1 elevado à quinta potência, professor? É 1. E quanto que é 2 elevado à quinta potência? 32. E o x a gente repete que a gente não tem o valor dele, por enquanto. Tá bom? Então é uma função exponencial de base 1 sobre 32. Né? A base dela é toda essa parte aqui, né, pessoal? Tá bom? Então a letra A eu vou deixar para vocês. A letra B eu já fiz. A letra C eu já fiz. A letra D vou deixar para vocês. A letra E vou deixar para vocês. E a letra F vou deixar para vocês. Só resolvi aí a letra B e C, porque eu vi que essa daqui é um pouquinho mais... É só para explicar também, né? Bom, aí nós temos na página de número 20 a questão 19. Eu vou deixar para vocês a questão 19 e vou fazer a questão número 20. Opa, vamos voltar só um pouquinho aqui. Olha só.
Uma das aplicações mais importantes da função exponencial é na matemática financeira, é compreender algumas noções de matemática financeira, é essencial para evitarmos o endividamento, né? Observe o caso a seguir. O juro é um valor cobrado pelo empréstimo de uma quantia em dinheiro. Quando usamos o cartão de crédito e não pagamos a fatura total na data estipulada, o banco cobra juros, como se o cliente tivesse emprestado a quantia que deixou para quitar no mês seguinte. Os juros do cartão de crédito são os mais altos do mercado. Considere que uma pessoa esteja devendo R$2.000 no cartão de crédito, que cobra juros de 10% ao mês. Qual será o valor se a dívida for quitada depois de 2 meses? Bom, então nós vamos montar uma função, né? Está aqui a função, né? O primeiro mês o valor será pago igual a R$2.000 vezes 1,1. Porque de onde veio esse 1,1, professor? Nós temos aí, ó, 1,1 em relação ao valor da porcentagem, né? Então 2.000 vezes 1,1 é igual a 2.200, né? Esse é o valor no primeiro mês. No segundo mês vai ser o valor 2.200, né? Vezes 1,1, que é igual a 2.420. Então, após o segundo mês, esse valor nós conseguimos verificar que é 2.420. Mas, se tivéssemos uma fórmula, né? Seria mais fácil, professor? Sim, e é por isso que eu vou mostrar para vocês a fórmula. Tá aqui, ó. 2.000 é o valor que você emprestou, né? Ou essa dívida aí. 1,1 é o valor que você tem e 2 é o tempo, 2 meses, que vai dar a mesma resposta. Observe, deu a mesma resposta, tá bom? Então, essa aqui, ó, é a nossa lei da função. 2.000 vezes 1,1 elevado ao quadrado para essa situação, tá bom? Temos agora a letra B. E se a dívida for paga após 1 ano? Pessoal, lembre-se que aqui foi 2 meses, né? 2 meses está aqui, ó. Mas 1 ano tem quantos meses? Tem 12 meses. Então vai ficar 2.000 vezes 1,1, né? Vezes 12. Elevado a 12, desculpa. Então tá aqui, ó. Vai ficar 2.000 vezes 1,1 elevado a 12, que vai ser aproximadamente R$ 6.276,86. Tá bom? Isso aqui é uma aproximação. Beleza? Aí temos a pergunta na letra C. Encontre a expressão que determina o valor da dívida após T meses. Pessoal, T meses, você não tem valor, é uma exponencial, né? É só observar isso aqui. Então, nós temos aqui a nossa função, né? D de T é igual a 2.000 vezes 1 mais 0,10. Por que é 1? De onde veio esse 1, professor? Esse 1 aqui, pessoal, é do valor adicional em relação ao juro, né? E 0,10 é a porcentagem. O T é o tempo que você tem. Então, a fórmula é essa aqui, ó. D de T é igual a 2.000 vezes 1 mais 0,10 dá 1,1, né, elevado a T. Essa aqui, ó, é a nossa lei da função para essa situação, né? Que nesse caso é o valor da dívida, né, por ter meses. Então, essa aqui é a expressão. Temos a letra D. Qual é a taxa anual de juros cobradas? Gente, nós vamos fazer a taxa anual, certo? Então, como 1,12, no caso elevado a 12, que é 1 ano, é igual a 3,14, a dívida é aproximadamente 314%. Ou seja, um aumento de 214 na taxa anual. Como assim um aumento de 214, professor? Isso aqui, ó, corresponde a... observe que o 100% corresponde a 214, certo? Então, o aumento de 100% aumentou 214. Então, essa aqui é a taxa anual, tá bom? Então, agora temos a questão de número 21. Quero que você acompanhe a questão 21. Uma das maneiras de o banco lucrar é pela diferença entre o que pagam pela aplicação financeira e os que cobram por empréstimo e financiamentos. Suponha que um banco pague 0,5% de juros ao mês de determinada aplicação e ao mesmo tempo cobre 2% de juros ao mês por um empréstimo. Vamos considerar uma pessoa que tenha aplicado R$1.000 nesse banco e outra que tenha emprestado essa mesma quantia. Letra A. Preencha a tabela com os valores de aplicação e do empréstimo. Pessoal, só lembrando, nós vamos ter a aula de educação financeira. Então, essa parte de fórmula aí, ó, de juros, né? Nesse caso, taxa, a gente vai descobrir na aula de educação financeira. A gente está só resolvendo aqui alguns exemplos, tá? Que envolvem a função exponencial. Mas a gente vai voltar a esse assunto ainda, nesse bimestre. Bom, então a questão aí, ó, 21, nós temos o seguinte, nós temos uma tabela, né? Então, tá aqui a nossa tabela. Quando o mês for 0, a aplicação é 1.000 e o empréstimo é 1.000. Quando for um mês for igual a 1, vai ser a aplicação 1.005.
Com isso, o empréstimo vai ser 1.020. Quando o mês for 2, a aplicação vai ser 1.010,03 centavos e o empréstimo vai ser 1.040,10 centavos. Quando for o terceiro mês, né, vai ser 1.015,08 centavos e o empréstimo vai ser 1.061,21 centavos. Certo? Temos agora a letra B. Encontre a expressão que determina o valor da dívida D de T pelo empréstimo e o valor da aplicação AT após um ano. Então vamos fazer aqui do lado, tá bom? A letra B, ó, tá aqui a expressão A de T é igual a 1000 vezes 1,05 elevado a T, essa é a expressão, tá? E fazendo o cálculo aqui, a letra C, temos determine o valor da dívida D de T a ser pago pelo empréstimo e o valor da aplicação após um ano. Tá aqui, ó. D de T é igual a 1000 vezes 1,02 elevado a 12, né? Então, D de T é igual a R$ 1.268,24. Essa aí é a solução para a letra C, tá bom? Então, fizemos aí a letra A, B e C, não temos a letra D, né? Bom, aí nós vamos lá para a página de número 21, que é uma questão sobre fractal, tá bom? Então, na página 21, você pode fazer daqui a pouco uma leitura complementar aí na página 21, só vou ajudar vocês a entender aí o... Tá aqui, gente, o valor, né? 1.061,68 é o valor da questão anterior, né? O A de T. Sim, essa aqui é a letra B, eu não tinha falado, né? Eu passei ela, mas tá aqui a letra C. Essa aqui é a resposta, tá bom, pessoal? Aqui o D, a gente tem a fórmula do D aqui para dívida, né? A dívida vai ser 1.268,24 e o A é a aplicação, né? A aplicação vai ser de 1.061,68, tá bom? Peço desculpa porque o slide tinha deixado esse item abaixo. Bom, então na questão aí de número, na página 21, a gente vai fazer aí a tabela lá abaixo, tá bom? Então olha só. Iniciamos a construção do fractal com o segmento de reta AB de comprimento unitário, ou seja, 1, né? 2. Dividimos esse segmento em 3 partes congruentes, retiramos a parte central e desenhamos o resultado abaixo do primeiro segmento. 3. Em cada nível repetimos o procedimento para cada um dos segmentos do nível anterior. Gente, que imagem linda esse fractal. Vocês vão estudar ainda sobre ele, tá? Terceira série provavelmente vocês vão estudar sobre fractal. Então olha só. Nós vamos fazer a tabela, vamos montar a tabela da página 21, tá, gente? Tá aqui a tabela. Então, olha só. Quando for o nível for 0, 1, 2, 3, 4 e 6, né? Quando a quantidade for 1, o comprimento de cada segmento vai ser 1. Quando a quantidade de segmento for 2, o comprimento vai ser 1/3. Olha, gente, isso aqui, ó, é uma função exponencial. Observem que aqui foi 1, aqui é 1/3, aqui é 1/9, aqui é 1/27, aqui é 1/81 e aqui é 1/3 elevado a n. Isso aqui, ó, é uma função exponencial. Observe que é uma função crescente, né? Então, aqui, ó, quando for 1 vai ser 1, quando for 2 vai ser 1/3, quando for 4 vai ser 1/9, quando for 8 vai ser 1/27, quando for 16, né, vai ser 1/81 e quando for 2 elevado a n vai ser 1/3 elevado a n. Do lado temos o seguinte: escreva uma fórmula que possibilita calcular o comprimento total dos segmentos novos em função do nível n correspondente. A fórmula é essa aqui, ó. C, né, é igual a 2 elevado a n, tá aqui, ó, 2 elevado a n, que é a quantidade de segmento, vezes 1/3. 1/3 elevado a n. Bom, então o C vai ser igual 2 elevado a n vezes 1 vai ser 2 elevado a n sobre 3 elevado a n. Como aqui os dois termos aqui tem um n como expoente, coloca em evidência 2/3 e eleva a n, tá bom? Essa aqui é a fórmula para resolver essa situação aqui, tá bom? Então essa aí é a fórmula que calcula o comprimento total. Beleza? Bom, na página de número 22, eu vou deixar para você essa atividade aí para você fazer, tá? Como atividade de agora. Então, eu vou pedir para você atualizar. Eu peço que você pegue aí, ó, escreva-se na sua agenda. Livro didático, questões 18 e 19, as páginas 19 e 20. Somente essas duas questões, tá? E também fazer aí, ó, esse exemplo lá na página 22, tá? Faça aí esse exemplo da página 22, por favor. Tá bom, pessoal? Beleza? Então,
Vou finalizar nossa aula por aqui. Qualquer dúvida, o professor Euler vai estar pronto para ajudá-los, tá? E no próximo encontro a gente vai falar muito mais aí sobre o conceito matemático e de função exponencial, tá? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro. Qualquer dúvida, estarei aqui pronto ao dispor, tá bom? Tchau, tchau, gente!